como de costume, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que eu não sei de onde você vai estar me vendo e em qual horário. Hoje eu vou estar dando prosseguimento ao segundo estudo, né? Vou estar gravando o segundo estudo bíblico. E hoje nós vamos começar a leitura no livro de Gênesis, capítulo 2, né? Vamos iniciar no capítulo 2 e fazer a leitura inicial do versículo 1 ao versículo 9, né? Aqui está a anotação de mais um estudo, né? Porque é importante conhecermos a fundo sobre o que Deus ele deixou escrito para as nossas vidas, né? Para que a gente seja direcionado pela compreensão de tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Então vamos lá. Hoje eu vou fazendo a leitura e vou comentando. O estudo de hoje não tem um tema assim muito específico, mas vai falar um pouco sobre a criação, né? Mais um pouco da criação do homem e também, né, especificamente da criação da mulher. Então, Gênesis capítulo 2, nós vamos iniciar a leitura primeiro do versículo 1 ao 9, certo? E lembrando mais uma vez que para esses estudos que estão sendo gravados, eu faço utilização da Bíblia online, na versão Almeida Corrigida Fiel, né? E eu lembro mais uma vez que isso eu faço o uso dessa Bíblia online para gravação dos estudos, que fica mais fácil de achar aqui rapidinho para vocês essas passagens, só que no dia a dia eu prefiro as coisas físicas, né? A Bíblia física mesmo. Então vamos lá, iniciando a leitura, diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 9, diz assim, iniciando no versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. A gente, só lembrando que no primeiro estudo a gente leu sobre a criação, né, do mundo, a criação de tudo, e nesse primeiro estudo a gente viu como se foi criado o mundo, né? Deus foi falando e tudo foi se fazendo, né? Então, Deus ele estava fazendo a criação do mundo, né? A criação de céus, terras, mares, dos animais, das plantas e do homem, né? Também, só que aqui ele detalha mais sobre essa criação do homem. Então, relendo novamente o versículo 1, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, né? Então a gente já vê um princípio, né, que Deus ele deixa pra gente também, que foi desse 7º dia, que diz que Deus ele descansou, né? Isso aqui vai servir de base para um estudo específico, né, onde a gente vai tratar, vai falar sobre esse 7º dia, o que é que a Bíblia nos ensina mais sobre isso. Continuando a leitura fala, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê aqui, lá no estudo do primeiro capítulo, a gente já tinha visto que Deus ele falava sobre a criação do homem. A gente precisa entender que não é uma escrita cronológica. A Bíblia não é essa escrita cronológica de o primeiro capítulo fala uma coisa e o segundo já fala o que aconteceu posteriormente, porque não é assim. A gente vê que lendo esse capítulo 2, fala que aqui novamente Deus vai falar sobre a criação do homem, né? E ele não está criando o homem depois do 7º dia, não. Ele cria o homem lá no 6º dia, né? Porque no 7º a gente vê que Deus ele descansou, né? E é um princípio que também traz para as nossas vidas de ensinamento, que Deus ele nos ensina sobre que a gente precisa descansar nessa vida também, né? Deus ele nos ensinou lá no primeiro capítulo também sobre a importância de se fazer algo e analisar, né? Porque a gente vê que cada dia Deus foi criando alguma coisa e no final do dia ele olhava e dizia, o que eu fiz é o quê? Bom, o que eu fiz é bom. A cada dia ele fazia essa análise. Então a gente precisa também viver
dessa forma, analisando, né? Vendo o que é que a gente está fazendo a cada dia da nossa vida, mas sempre lembrando também do princípio do descanso. Continuando a leitura nesse mesmo capítulo de Gênesis 2, nós vamos ler agora do versículo 16 ao 25, que iniciando no 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, já no início dessa leitura, a gente vê que Deus ele faz uma solicitação de obediência ao homem. Ele disse que ele fez o jardim, colocou o homem lá para lavrar aquele jardim. E ele disse que o homem poderia comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não era para o homem comer. E ele ainda disse que no dia que ele comesse dessa árvore, ele certamente ia morrer. E disse, continuando a leitura no versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então a gente vê aqui que também Deus, como eu disse, hoje nessa leitura ele detalha a criação da mulher. Deus, ele depois de ter criado tudo, ter colocado o homem em um mundo preparado, né, ter colocado os animais, as plantas, tudo certinho no mundo, ele só tinha criado Adão de início, e ele olha para Adão e vê que não é bom Adão estar sozinho. Todos os animais tinham lá seus pares, e o homem, ele foi criado, estava sozinho. Então, o que é que Deus faz? Ele faz com que Adão adormeça. Nesse adormecer de Adão, Deus vai lá, retira, né, serra a costela, como assim está escrito. E dessa costela ele faz a criação da mulher, né? E diz, como Deus ensina: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então aqui Deus, ele não faz só a criação da mulher, ele não detalha só essa criação da mulher, mas ele também explica sobre o princípio do casamento, né? Que é uma coisa assim, que é muito maravilhoso de se ver, que logo no início da criação de tudo, a gente está lendo o primeiro livro da Bíblia, no segundo capítulo, e Deus já vem falando sobre essa união do casamento e o quanto é importante, né? Lendo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, Eclesiastes 4, nós vamos ler do versículo 9 ao 12, ainda diz assim, completando um pouco sobre esse princípio da união entre o homem e a mulher, né? Ou então essa necessidade que o homem, o ser humano em si tem de relacionamento. Diz assim, iniciando no versículo 9, melhor Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então eu sempre gosto de, quando eu estou passando esse estudo sobre a criação, né, o detalhamento da criação do homem e da mulher,
Eu gosto muito de falar também sobre esse princípio do casamento que Deus coloca, né? Quando ele diz assim, deixa o homem, seu pai e sua mãe apegar-se-á a sua mulher e serão dois uma só carne. Então a gente vê que o princípio do casamento para o Senhor é um princípio muito importante e valioso, né? Porque Deus ele não quer, por exemplo, não é o plano de Deus e nunca foi, é o princípio de um casamento desgastado, de um casamento doentio, de um casamento onde uma parte é oprimida, né, e a outra acaba sendo opressora, né, de uma pessoa. Não foi esse o princípio do casamento que Deus criou, pelo contrário, Deus sempre quis muita união, muito companheirismo, muita ajuda, como ele detalha aqui também em Eclesiastes, ele fala que se tá dois, um vai aquecer o outro, se tá dois, um vai ajudar o outro, se tá dois e um cair, o outro vai estar lá para ajudar a levantar. Então sempre foi esse o princípio, né, do casamento e da união que Deus ele deixou para o homem e para a mulher quando ele faz essa criação. Então, só fazendo um resumo da síntese do que foi lido hoje, o estudo de hoje ele é bem breve. Hoje a gente leu sobre que Deus ele descansou ao sétimo dia depois da criação, né? Ele cria tudo até o sexto dia, no sétimo dia ele descansa. Hoje Deus ele detalha que ele olha para o homem e vê que não era bom que o homem estivesse só, então ele cria a mulher. E também Deus deixa algo muito importante, que é quando ele fez a criação de tudo, ele criou um jardim onde ele colocou esse homem, né, para ali ele viver. E ele pede a obediência desse homem para que ele não coma o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E ele ainda diz, porque no dia em que tu comeres desse fruto, certamente morrerás. Né? Então, a gente hoje fica por aqui, o estudo vai ser só até aqui, mas só que nos próximos estudos a gente vai estar detalhando sobre isso. Mas nos próximos estudos a gente vai estar detalhando sobre esse princípio do sétimo dia do descanso. Nos próximos estudos também a gente vai estar detalhando um pouco mais sobre essa solicitação de Deus sobre essa fruta que não era para comer, né? essa fruta do conhecimento do bem e do mal. E a gente também vai estar detalhando um pouco mais sobre o princípio do casamento, né? O que é que Deus fala sobre esses três pilares nas outras passagens bíblicas. Né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te direcione. Mais uma vez eu falo para as pessoas que é muito importante, se você quer ter um conhecimento completo de Deus, que você faça a leitura bíblica completa, né? Lê do livro de Gênesis até Apocalipse. Sempre que você abrir sua Bíblia para ler, faz uma oração, pede a Deus que o Espírito Santo esteja presente com você, para que você tenha compreensão daquilo que você está lendo. Esses estudos que eu estou passando, né, ele não vai ter a leitura completa da Bíblia, mas vai ser muito direcionado e vai te ajudar muito também a você ter uma compreensão maior. Então fique com Deus, que Deus te guarde, te ilumine, te proteja e até a próxima.